Bom dia, alunos do segundo A, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então vamos falar da nossa aula de hoje. A gente vai começar as aulas 15 e 16 da apostila 6, o assunto é matrizes. A gente acabou a nossa parte de trigonometria, agora a gente vai começar com uma parte um pouquinho mais tranquila, que é a parte de matrizes. O que é uma matriz? É uma tabela de valores numéricos dispostas em linhas e colunas. Então, como é que eu represento genericamente a ordem de uma matriz? Ordem M por N. Sempre genericamente será o M por N. O que é o M? É o número de linhas. O que é o N? É o número de colunas. Então, se eu digo que uma matriz é de ordem 3 por 5, é porque ela é formada por 3 linhas e 5 colunas. Aí a gente volta aqui para o exercício 1. Eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. O que indica uma matriz quadrada? Tem o número de linhas igual ao número de colunas, de ordem 3. Então, esta matriz é de ordem 3 por 3. 3 linhas por 3 colunas. Quando a matriz é quadrada, é porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Se o problema está dizendo que é de ordem 3, é porque tem 3 linhas, 3 colunas. O M, número de linhas, é 3 e o N, número de colunas, também é 3. Então, se eu digo uma matriz de ordem 4 por 2, tem 4 linhas por 2 colunas e assim por diante. O que é o A e J? É um elemento qualquer da matriz. O I indica a linha e o J indica a coluna. O I indica a linha do elemento e o J indica a coluna. Então, eu tenho que montar uma matriz quadrada, número de linhas igual de colunas, de ordem 3. 3 linhas por 3 colunas. Se aqui está A, eu vou chamar a matriz de A maiúsculo. Como é que eu represento os elementos de uma matriz? Entre parênteses ou entre colchetes? Entre parênteses ou entre colchetes. Então, quais são os elementos genéricos dessa minha matriz de ordem 3 por 3? A11, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. E assim por diante. A31, terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. A33, terceira linha, terceira coluna. Os elementos que têm os índices iguais, no caso A1, A22, A33, eu chamo de diagonal principal. Então, quais são os elementos que formam a diagonal principal? Os que têm os índices iguais, A1, A22, A33, A44, esses elementos formam a diagonal principal. Como é que eu vou saber quanto vale cada um desses elementos? O probleminha vai dar a equaçãozinha para vocês. A e J. Se o I for igual ao J, o valor do elemento é I.
Que elementos que tem o I igual ao J? Exatamente os elementos da diagonal principal. I igual ao J. A1, A22, A33. Quanto que valem esses elementos? Valem I. I é o primeiro númerozinho que aparece aqui, ó. Então, o A1 vale 1, o A22 vale 2 e o A33 vale 3. Quando I igual ao J, quando esses dois numerozinhos são iguais, o problema diz que o elemento vai valer I. Aqui o I é 1, aqui o I é 2, aqui o I é 3. Aqui é I, aqui é J. O que mais? Quando o primeiro numerozinho for maior que o segundo, I é o primeiro, J é o segundo. Quando o primeiro numerozinho for maior que o segundo, o elemento vale 0. Então, vamos ver aonde que o I é maior que o J. A21, o primeiro é maior que o segundo. A31, o primeiro é maior que o segundo. A32, o primeiro é maior que o segundo. Quanto que valem esses elementos quando o primeiro é maior que o segundo? 0. Então, o A21 é 0, o A31 é 0 e o A32 é 0. As condições foram dadas aqui no problema, ó. E quando o I for menor que o J? Aonde que o I é menor que o J? No A12, o primeiro é menor que o segundo. No A13, o primeiro é menor que o segundo. E no A23, o primeiro é menor que o segundo. Como é que eu vou fazer para achar o valor numérico desses elementos? Eu vou somar o I com o J. Então, 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5. Eu já achei o valor numérico de todos os elementos dessa matriz. Aí você vem aqui e substitui, ó. A1, 1. A1, 2, 3. A1, 3, 4. A2, 1, 0. A2, 2, 2. A23, 5, A31, A32, tá aqui, ó, 0. E o A33, 3. Eu tenho uma matriz de 3 linhas por 3 colunas, ela é quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas, de ordem 3. A e J é o valorzinho de cada elemento dessa matriz. Como é que a gente vai achar? O exercício vai dar a relação para vocês. O primeiro númerozinho é o I, o segundo númerozinho é o J. Aí eu achei o valor numérico de todos os elementos da matriz. Representei. Pode ser entre parênteses, pode ser entre colchetes. Aí o exercício 2 diz assim: a temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. As colunas representam os dias. Cada dia você mediu a temperatura 3 vezes. A primeira vez que você mediu a temperatura, a segunda e a terceira. As linhas é as medições da temperatura. A primeira vez que você mediu deu essa temperatura, a segunda, a terceira. Qual é a ordem dessa matriz? Ela está representada entre colchetes. Sempre vem o número de linhas primeiro. N linhas, N colunas. Essa matriz tem 3 linhas por 5 colunas. Matriz de ordem 3 por 5.
3 linhas, 5 colunas. A letra A fala assim: qual foi a hora que deu, o instante que deu a maior temperatura? Olhando para todos os elementos, a maior temperatura é o 40,5 graus Celsius. 40,5 graus Celsius. Está na segunda linha, então indica a segunda medição. Está na quarta coluna, então foi a segunda medição do quarto dia. Qual foi a maior temperatura? 40,5 graus Celsius. O 40,5 ele está na segunda linha, segunda medição da quarta coluna, segunda medição do quarto dia. Que elemento que ele é? O A24, porque ele está na segunda linha e na quarta coluna. Aí a letra B diz assim: qual foi a temperatura média no terceiro dia? Aí você vem aqui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. As temperaturas do terceiro dia foram essas aqui, ó. Eu quero a temperatura média, 38,6 mais 37,2 mais 36,1. Eu estou somando 3 temperaturas e quero o valor médio. Soma e divide por 3. A soma deu 111,9, dividido por 3, a temperatura média do paciente no terceiro dia foi 37,3 graus Celsius. Os dias estão nas colunas e as medições nas linhas. Sempre vem o número de linhas primeiro e depois o número de colunas. Aí o exercício 3. O diagrama, tem um diagrama aí, representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de que a outra se alimenta, atribuindo valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra e 0 quando acontece o contrário. Então a gente montou essa matriz. Aqui é o urso, o esquilo, o inseto e a planta. Urso, esquilo, inseto e a planta. A gente montou essa matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É uma matriz quadrada de ordem 4. Tem 4 linhas por 4 colunas. Do mesmo jeito que eu fiz o primeiro, eu vou representar genericamente essa matriz. A1, A12, A13, A14. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. E assim por diante. Segunda linha, primeira coluna. Sempre a linha vem antes. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. E esse, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Esse, terceira linha, quarta coluna. Quarta linha, primeira coluna. Quarta linha, segunda coluna. Quarta linha, terceira coluna. Quarta linha, quarta coluna. Diagonal principal, se eu quiser saber quem é o A1, A22, A33, A44. Aqui está genericamente a matriz. Quanto que vale o A1? 0, isso que foi dado no problema. Quanto que vale o A12? 1. Quanto que vale o A3? 1. Quanto que vale o A14? 1. Esses valores estão dados no exercício. Aí ele dá várias alternativas
para falar qual que está correta, qual que é a sentença matemática, ao contrário desse aqui. Esse aqui deu a sentença, você achou o valor numérico. Aqui estão os valores numéricos, você tem que ver qual é a sentença correta. Então, analisando todas, a gente viu que é a letra C. Por quê? Quando o primeiro número é maior ou igual ao segundo, o elemento é zero. Ó, igual, o primeiro maior que o segundo, o primeiro maior que o segundo, maior ou igual. O primeiro é maior que o segundo, aqui também, quando os dois são iguais, também vale zero. E quando o primeiro númerozinho for menor que o segundo, o elemento vale 1. O primeiro menor que o segundo, vale 1. O primeiro menor que o segundo, vale 1. O primeiro menor que o segundo, vale 1. E assim por diante, ó, o primeiro é menor que o segundo, deu 1. O primeiro é menor que o segundo, deu 1. O primeiro é igual ao segundo, maior ou igual, deu 0. Então, tem as alternativas. Analisando os elementos da matriz, a gente concluiu que a alternativa correta do terceiro é a letra C. A gente ainda não terminou a aula, a gente vai terminar na nossa próxima aula, tá? Online. Aí vocês vão me tirar todas as dúvidas e depois que eu terminar essa aula junto com vocês, para vocês me tirarem as dúvidas, a gente vai marcar os exercícios referentes a essa aula, tá? Até a nossa próxima aula, fiquem bem.